Boa noite, meus queridos irmãos do Centro Espírita Apóstolo Paulo, da nossa querida cidade de Trindade. Hoje, tendo mais uma oportunidade de estarmos juntos, e para iniciarmos a nossa reunião da noite, pediria a todos que fechassem os olhos, que entrássemos em sintonia com essa espiritualidade de luz, de bondade e de amor que nesse momento estão conosco. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, espiritualidade bondosa, rogamos a vossa presença conosco hoje e sempre. Que possamos ser inspirados por vós nessa caminhada evolutiva. Que nesta noite possamos abrir os nossos canais de recepção para absorvermos aqui os entendimentos, os ensinamentos que vierem até nós. Abençoa-nos, ó Mestre amado, para que possamos ter coragem, fé, vontade, bom senso, alegria no nosso coração. Que possamos estar em uníssono com o nosso anjo da guarda, com os espíritos de luz e protetores que nos inspiram a bons pensamentos, a boas palavras, a boas ações. Abençoa-nos, ó Senhor, para que possamos cada vez mais sermos um instrumento vosso aqui na terra. Que possamos semear a paz, o amor, a alegria, a fé, a justiça, a compreensão e o progresso. Queremos também, Mestre querido, manifestar o nosso mais profundo sentimento de gratidão por tudo quanto aqui estamos utilizando, recebendo, pelo nosso corpo físico, por essa maravilhosa oportunidade reencarnatória, pela nossa família, pelo nosso alimento, por mais esse dia, por essa noite, por mais esse final de semana, mais este mês, enfim, Pai amado, pelo ar que respiramos e todas as oportunidades de aprendizado que temos todos os dias. Agradecemos, Pai querido, por estarmos junto de Ti e agradecemos até mesmo pelas nossas dificuldades e os nossos problemas, pois sabemos que são eles oportunidades maravilhosas de aprendizado na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do CEAP. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nos reunimos na nossa sala virtual. E hoje para fazermos uma reflexão sobre um tema interessante. Hoje nós gostaríamos de abordar as profecias. E as profecias são normalmente um tema intrigante, pois muitas vezes elas nos levam a deparar diante de situações difíceis, delicadas para a nossa compreensão humana. E uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente tentar buscar é a gente compreender essa ferramenta que a espiritualidade de luz, de bondade, de amor nos franqueia para que nós possamos acessar a informações de um futuro e que nós, com essas informações, possamos trabalhar as nossas necessidades. Daí o nosso tema de hoje ser as profecias sob a fé raciocinada, pois entendemos que é muito importante nós compreendermos essa ferramenta dentro da ótica da doutrina espírita, doutrina que nos liberta,
doutrina que nos mostra as responsabilidades com as quais nós temos com a vida, com o universo para conosco. Enfim, como que nós precisamos efetivamente lidar com essa questão das profecias. Para que a gente possa começar a nossa reflexão da noite, eu gostaria de retornar a um fato que ocorreu nos Estados Unidos há 12 anos atrás. No verão de 2008, uma médium chamada Sylvia Browne publicou um livro de profecias que continha uma previsão ameaçadora. Nesse livro, a médium dizia que por volta do ano de 2020, uma doença grave, tipo uma pneumonia, se espalhará pelo planeta, atacando brônquios e pulmões de milhões de pessoas no planeta. E irá matar milhares delas. E essa doença irá resistir a todos os tratamentos conhecidos até então, até que em um determinado momento, surgirá uma vacina que conseguirá debelar a doença. Essa previsão caiu no esquecimento da opinião pública e a médium desencarnou em 2013. Com o surgimento da pandemia do Covid-19, naturalmente ressurgiu um interesse imenso por esse livro, que se chama, pela tradução livre, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo. E recentemente, no formato de e-book, esse livro chegou ao segundo lugar dos mais vendidos, nos livros de não ficção da Amazon. E teve centenas de suas cópias físicas impressas, sendo vendidas no mercado paralelo a preços exorbitantes. No Brasil, esse livro ainda não foi traduzido. Muito bem, o que é o nosso raciocínio da noite? Qual o problema de livros proféticos como esse? Segundo autoridades de saúde do mundo todo, eles relatam um aumento vertiginoso de transtornos mentais na população global, advindos da angústia e do medo provocados pela presença da pandemia. E o desenrolar dessa angústia e desse medo são transtornos terríveis, levando inclusive vários dos nossos irmãos a processos de suicídio. Então, o que está se observando hoje é que nós estamos, além do coronavírus, nós estamos com uma nova praga, que é uma praga disseminada pelos profetas de plantão, que afirmam de forma irresponsável que o coronavírus é o sinal de que estamos no fim dos tempos. E isso vem causando, principalmente na internet, grande pânico na comunidade mundial. E é interessante como que situações como essas, como as pandemias, têm um poder de fazer as pessoas entrarem em pânico, esvaziando as suas mentes racionais, tanto quanto se esvazia os estoques de papel higiênico nos supermercados nesses momentos. E são inúmeros avisos do juízo final. A gente entra na internet e a gente vê isso quase que o tempo todo. Como essa previsão dessa médium americana. Misturando o medo de um coronavírus, de uma pandemia como essa, como outras coisas que se tornam uma paranoia. Ou seja, uma coisa vai puxando outra e vai se desenvolvendo cada vez mais. Como, por exemplo, uma paranoia de que estão sendo estruturados um único governo no mundo e que este governo será controlado pela ONU, ou que os grandes incêndios da Austrália demonstram o fim do mundo, ou que os enxames de gafanhotos que ocorreram na África e na Argentina demonstram o fim do mundo. Aí surge uma pergunta: o que move esses profetas do juízo final? O que leva eles a se arvorarem e
começarem a prever o juízo final, o fim do mundo, o planeta acabar. A maioria deles inclui nas suas conclusões leituras imprecisas do Velho e do Novo Testamento, ou seja, da Bíblia, principalmente do livro do Apocalipse. E a gente acredita que a nossa fé raciocinada está apontando que está passando da hora da gente entender de forma clara essa questão, já que profetas e médiuns do Apocalipse nas redes sociais estão afetando a saúde psíquica de milhões de pessoas no mundo, levando de forma até inconsequente vários deles, infelizmente, ao suicídio. Então, eu gostaria nesse momento de, junto com vocês, buscarmos na base, na nossa fé raciocinada, e encontrarmos subsídios seguros quanto a essa questão do fim do mundo. O que nos diz a nossa fé raciocinada, o que nos diz a nossa doutrina espírita sobre a questão do fim do mundo, de um planeta a acabar, por exemplo? Evidentemente que o primeiro ponto que a gente vai buscar é Jesus, já que os ensinamentos do Mestre nos dão o norte, né? Ele nos dá as setas pelos quais nós precisamos buscar a compreensão sobre esses diversos fatos que nós vivemos. E o que Jesus nos fala a respeito do fim do mundo? Há uma passagem no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, em que Jesus é abordado sobre a questão do fim do mundo junto com os seus discípulos. E tinha alguns doutores da lei também, e ele foi então inquirido sobre essa questão do fim do mundo. E foi nessa passagem que Jesus conta a parábola da figueira. E ele finaliza essa questão do final do mundo respondendo textualmente, lá no versículo 36, sobre o dia do final do mundo. Olhem o que Jesus nos fala sobre isso. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Isso foi o que Jesus disse textualmente sobre o final do dia, o final do mundo. E aí eu pergunto para vocês, ora, se nem Jesus, que é o governador do orbe, governador do nosso planeta, sabe quando será o final dos tempos, o final do planeta, quanto mais saberá um profeta. E aí, novamente, a nossa fé raciocinada nos provoca a pensar e raciocinar sobre o aspecto. E aí a gente vai perceber que existe uma longa história de previsões nefastas, de profecias nefastas, mas que logo em seguida são desmistificadas sobre o dia do fim do mundo. Por exemplo, vamos lembrar da Europa do século XVII, em que nessa época eles previram que o final do mundo estava muito próximo e que o final do mundo seria no ano de 1666. Isso porque eles achavam que os números 666 representavam a marca da besta que está mencionado lá no livro do Apocalipse. Naquele ano, em 1666, houve um grande incêndio em Londres. E muitos se arvoraram a falar, tá vendo? Agora é o final do mundo vai acabar. Pois bem, o incêndio foi grande, durou 4 dias em Londres, destruiu uma parte da cidade, mas foi debelado e acabou. E a vida seguiu. Não foi o fim do mundo. Um outro episódio, esse muito mais recente, né, foi o bug do milênio, quando que vários profetas, né, falaram que o mundo ia acabar no ano de 2000. E eles afirmavam categoricamente que por causa do final do milênio, o mundo acabaria no dia 1º de janeiro de 2000. Ora, o final do segundo milênio seria em 31 de dezembro de 2001, já que o terceiro milênio começou no dia 1º de janeiro de 2001.
O mundo não acabou, era uma questão matemática simples e a gente percebe que mais uma vez erraram. Outro episódio interessante também, que também está mais próximo, né, que foi muito alardeado, principalmente pela internet, né, que foi o Apocalipse Maia, que segundo esses profetas também, o mundo acabaria no dia 21 de dezembro de 2012. Não aconteceu nada. E o mais interessante é que mesmo essa autora que eu comentei no começo da nossa exposição, Sylvia Browne, ela mesma errou diversas previsões. Por exemplo, uma muito pitoresca, em que ela afirmava que ela iria desencarnar com 88 anos, quando que na realidade ela desencarnou com 77, 11 anos antes da previsão dela. Então, a gente percebe que há aí uma grande quantidade de oportunidades e situações em que os profetas erraram, e muito. Então, quem é um profeta? Profeta é alguém que entra em uma espécie de transe, né? Vivencia uma mediunidade ostensiva, capta, percebe algo, tem um lampejo e depois disso ele volta. E aí ele precisa descrever tudo o que ele viu com palavras humanas. E é muito interessante que quando a gente vai aprofundando na doutrina espírita, a gente encontra Allan Kardec afirmando que muitos pontos da Bíblia são ininteligíveis. Segundo ele, alguns parecendo até mesmo disparatados. Isso porque, segundo ele, falta a chave que faculta compreender o que é falado naqueles textos. E esta chave está absolutamente completa no Espiritismo. Então, com certeza, o livro do Apocalipse, ditado por João Evangelista, ditado por quê? Porque quando ele ditou o livro do Apocalipse, João Evangelista tinha 98 anos, 2 anos antes dele desencarnar. Então ele estava muito velhinho, e ele estava próximo de desencarnar. Então ele ditou o livro do Apocalipse, né? Então, a gente percebe que o livro do Apocalipse é um livro que mexe demais com o imaginário da cultura popular, né? Por quê? Porque ele faz referências a determinados assuntos que, nossa, como mexe com o nosso imaginário? Por exemplo, lá no livro do Apocalipse, ele vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele vai falar sobre o dragão vermelho, ele vai falar sobre o número 666, ele vai falar das 7 pragas do Apocalipse, ou seja, são diversos assuntos que exercitam, né, de forma muito intensa o imaginário popular. E aí, quando a gente analisa essa questão sob a ótica da fé raciocinada, a gente pode afirmar de forma absolutamente tranquila que a maioria das pessoas que entendem de forma errada o forte significado simbólico contido no livro. Então as pessoas leem, entendem de forma literal aquele simbolismo que é contido no livro e vão distorcendo as coisas. Há um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, ele se chama Caminho da Luz, que Emmanuel nos fala de forma textual a respeito do livro O Apocalipse. Ele fala o seguinte: quando João Evangelista acessou aqueles quadros simbólicos que Jesus mostrava para ele, ele não soube retratar com absoluta fidelidade o que viu. E Emmanuel reforça: em alguns pontos, o livro Apocalipse parece entrar num terreno muito obscuro. Emmanuel nos fala disso. Então, qual que é o problema dos médiuns? Qual é o problema dos profetas? O problema é de filtragem, pois é necessário se levar em consideração as condições físicas e psíquicas do profeta, do médium. Então, é muito importante que a gente tenha um entendimento de
que condições físicas e psíquicas que esse profeta ou esse médium está vivenciando naquele momento daquele transe. E aí então, quando a gente imagina sobre isso, a gente começa a fazer uma seguinte pergunta. Então, qual o objetivo da profecia, né? Por que a espiritualidade de luz, de bondade, de amor, a espiritualidade superior, permite que médiuns seguros, e aqui eu não estou falando de falsos profetas, aqui agora a gente já está indo, já focando sobre a questão dos verdadeiros profetas, dos médiuns equilibrados. Por que esses indivíduos fazem as suas profecias e a espiritualidade de luz permite que ele as revele? Por que isso? Há um outro livro também de Francisco Cândido Xavier, que é um livro de perguntas e respostas. Reuniu-se um grupo de pessoas que faziam perguntas a Chico Xavier e Chico respondia as perguntas, né, baseado e traduzindo as respostas de Emmanuel. Então perguntavam para o Chico, mas na realidade quem respondia era Emmanuel através de Chico Xavier. Esse livro se chama Encontros no Tempo. E lá no capítulo 1 desse livro, fizeram a seguinte pergunta para o Chico Xavier. O que você tem a nos dizer sobre as profecias de Nostradamus? Opa, então falou do nosso assunto. Perguntaram para o Chico Xavier o que ele falaria a respeito das profecias de Nostradamus. E Chico responde da seguinte forma: com respeito às profecias de Nostradamus ou qualquer outro tipo de profecia, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Velho Testamento. Oi? Como é que é isso? Então, para a gente entender, segundo Emmanuel, para a gente entender as profecias, nós precisamos ler com meditação a parábola de Jonas. É isso mesmo. E aí, então, a gente começa a pensar, mas então a história de Jonas é uma parábola? Segundo Emmanuel, sim. Ou seja, os indivíduos que estão procurando a baleia que engoliu Jonas não vão encontrá-la, porque é uma parábola, é um ensinamento, né? É uma história com E, não é com H. Legal, então vamos aprofundar mais um pouquinho. E o que nos diz, então, né, essa parábola de Jonas? Vamos relembrar. A parábola nos fala o seguinte: Jonas vivia no norte de Israel, na Samaria. E naquela época, os assírios dominavam o mundo. Eles invadiram o reino do norte, essa região que Jonas morava, fizeram cativos, escravos, todos os parentes, todos os amigos, todos os conhecidos de Jonas e destruíram tudo. Destruíram tudo. Na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus chama Jonas e diz o seguinte a Jonas: Jonas, quero que você vá até Nínive, a capital dos assírios, e lhes dê um aviso. Jonas se assusta e fala: não, Deus, você deve estar enganado, eu não posso ir lá em Nínive, porque se eu for em Nínive eles vão me matar. E Deus responde para Jonas: não, você pode ir, ficar tranquilo que ninguém vai fazer nada com você. E você vai dar o seguinte aviso: avisa para eles que eu vou destruir Nínive, eu vou destruir tudo. A hora que Deus falou isso, Jonas já mudou de postura. Mas Deus vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Deus falou sim. E aí Jonas ficou então maravilhado com aquela notícia e saiu correndo. Ele fez igual o menino que muitas vezes a gente pede para ir no supermercado. Fulano, vai ali no supermercado. E o menino sai correndo, passa uns minutinhos, ele volta. Mas para comprar o quê? Foi assim que Jonas fez com Deus. E aí Deus chama Jonas de volta e fala: não, volta aqui, Jonas, volta aqui. Tem uma coisa, você vai falar para os assírios o seguinte:
eu vou destruir Nínive, mas se eles se arrependerem, eu não vou destruir Nínive. E Jonas deu de ombro, falou, imagina, né? Tranquilo, mas quando que eles não vão arrepender? Não, isso aí é irrelevante. E Jonas foi. Jonas chega em Nínive, segundo a parábola, reúne todos os assírios e avisa que Deus mandou um recado, um aviso para eles, né? Que Deus iria destruir Nínive. Os assírios não fizeram nada com Jonas, né? Ficaram pensativos e receosos. E Jonas já ia saindo e lembra do outro recado. Volta e fala, é o seguinte, se vocês se arrependerem, não vai destruir nada não. Aí os assírios não entenderam o que ele falou. O que você falou? Com muita má vontade, Jonas falou, não, se vocês se arrependerem, não vai acontecer nada não. Aí os assírios, não. Explica direito. O que é que Deus falou? Tá bom, vamos lá. Deus falou que vai destruir Nínive, mas se vocês se arrependerem, ele não vai destruir. E os assírios se arrependeram. E Deus não destruiu Nínive. Jonas ficou mal, ficou chateado. Voltou, mas assim, realmente triste, chateado com Deus. Deus procurou para conversar com ele, mas ele não quis saber de conversa. Não, estou chateado. Fiz uma previsão, fui lá, fiz a minha profecia não se cumpriu. Ficou chateado. Que papelão para um profeta, hein? Olha só. Porque ele queria ver o circo pegar fogo. É isso que ele queria. E aí ele caminhou assim, conta a parábola, que ele caminhou ao largo e sentou. E o sol estava escaldante, um sol quentíssimo. E de repente, ao lado dele começou a crescer uma árvore. E a árvore foi crescendo e fez uma sombra muito boa, uma sombra muito gostosa. E aquilo foi refrescando Jonas, e Jonas foi ficando bem tranquilo, né? Foi acalmando, foi ficando bem tranquilo. E conta a parábola que Deus viu aquela cena e falou, tá bom, vou pegar umas formiguinhas e colocar ao lado da planta, da árvore. E imediatamente as formigas comeram a árvore inteira. E no mesmo instante que eles comeram a árvore inteira, né? Jonas normalmente fica muito bravo. Fala, não é possível, né? Isso é perseguição de Deus, eu estou aqui quieto. E aí Deus chega para Jonas e pergunta, Jonas, por que você está bravo? O que é que você está chateado? Eu estava aqui no meu canto, na minha sombra, quieto, cumpri com a minha obrigação, fiquei 3 dias dentro da barriga da baleia, né? Passei a maior humilhação, fui lá em Nínive, fiz minha profecia, né? Bati no peito que eles iam ver o que ia acontecer, fui desmoralizado, a profecia não se confirmou, né? E agora eu venho para cá, um sol quente desse, eu não tenho direito nem a uma árvorezinha, uma sombra como essa. E aí Deus responde para Jonas, pois é, Jonas, uma plantinha que você viu crescer em algumas horas atrás e eu a destruí e você ficou triste, imagina como eu ficaria com aqueles meus filhos de Nínive se eu tivesse destruí-los. Essa é a parábola de Jonas. Então, Deus permite que as profecias sejam reveladas exatamente para elas não se cumprirem. Quando a gente então estuda essa parábola de Jonas com meditação, como nos pediu Emmanuel, a razão pela qual essas profecias chegam até nós é exatamente para elas não se cumprirem. Há uma outra passagem muito interessante do Evangelho também, nas passagens de Jesus, né? Nos contam os evangelistas que na última ceia Jesus se reúne com todos os discípulos, né? E diz o seguinte, aquele que meter a mão comigo no prato,
é o que há de me trair. E olhou para Judas. O que ele fez? Ele fez uma profecia para o Judas. Não é isso? Ele deu a primeira chance para o Judas o quê? Se arrepender e não fazer o que ele fez. Não adiantou. Teve uma segunda situação. Acabou a Santa Ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, né? E depois de um tempo chega Judas para encontrar com Jesus. E a hora que ele chega perto de Jesus, Jesus vira para Judas de novo e fala o seguinte: amigo, aqui viestes. De novo fazendo uma profecia para o Judas. Tipo, arrepende do que você veio fazer. Foi a segunda chance e não adiantou. Portanto, meus queridos irmãos, a gente pode concluir, segundo a ótica da fé raciocinada, que as parábolas servem para nos advertir. Nada diferente, por exemplo, dos pais com os filhos. Filho, cuidado, você vai cair nesse buraco aí. Minha filha, não namora com esse rapaz, ele vai te fazer sofrer. Né? Profecia é um pai amoroso dizendo para o filho: filho, cuidado, você está vendo aquele buraco, você está muito próximo, você pode cair. E nós, como os filhos rebeldes, respondemos o quê? Preocupa não, eu pulo o buraco. Essa é a lei básica das profecias. Profecia bíblica é algo dado para nos orientar, para discernir o melhor caminho que nós temos que seguir, a fim de que a gente se arrependa da forma em que estamos vivendo, da forma como que a gente está seguindo o nosso caminho, buscar uma alternativa. Né? Profecia não existe para nos dar má notícias. É muito interessante isso. E há um ponto que a gente precisa sobre a ótica da fé raciocinada, principalmente sobre a questão da psicologia e do psiquismo que a gente estuda, né? Que é fácil a gente realmente concluir que, pela bondade divina, jamais nós erramos sem que sejamos avisados anteriormente. Todas as vezes que nós erramos, nós fomos avisados. De uma forma ou de outra, encaixando aí, evidentemente, guardando as devidas proporções, uma profecia. Uma profecia, às vezes, específica para nós, para os nossos problemas, para o nosso dia a dia, para as nossas particularidades. E é muito interessante porque, normalmente, esses graves erros, eles ocorrem quando? Quando a gente vai fazer alguma coisa, resolve alguma coisa na vida, e a gente fala assim: ah, eu vou fazer isso, eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. Eu tenho certeza absoluta que o que eu vou fazer é correto. Cuidado, muito cuidado. Porque normalmente nesses momentos é onde a gente erra mais. É onde a gente erra mais. Então, que nós possamos, né, que nós saibamos então compreender para que serve uma profecia. Né? Para tirarmos dela o ensinamento que precisamos. Porque se uma profecia chega até nós, há ali algo que nós precisamos analisar, observar e aprender. E refletir. Né? E não desenvolver, em função pura e simplesmente da profecia, medos e pavores do futuro. Ora, se lá atrás eu recebo como, por exemplo, essa médium americana nos propiciou essa profecia do final do mundo. Mas eu percebo que a questão do final do mundo pode apavorar porque eu vou desencarnar. Ora, todos nós vamos desencarnar algum dia. É claro que a gente espera que isso ocorra daqui a algum tempo, em condições melhores e tudo mais. Mas o fenômeno da morte é natural. Todos nós iremos desencarnar. Então, a minha fé raciocinada me provoca a pensar o quê? Qual a melhor forma de eu lidar com isso? Se eu estou 12 anos antes do que diz a profecia, o que está errado na minha vida? A minha vida é materialista? A minha vida é egoísta? Como é que estão os meus patamares de mazelas morais? O meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo? Enfim, toda essa capacidade que nós temos de efetivamente fazer as mudanças íntimas, as transformações morais que precisamos dentro de nós. É para isso que servem as profecias. Elas servem para que nós
realmente não permitamos que elas se tornem realidade. Isso é muito importante. E aí, meus queridos irmãos, essa é a forma, então, como nós precisamos analisar as profecias sobre o entendimento da ótica, da luz, da fé raciocinada, dessa abençoada doutrina espírita que nos dá força, nos dá lucidez, nos dá evidentemente a capacidade de compreender aonde estamos inseridos, nos dá também responsabilidade, mas não estamos aqui para brincar, viemos para evoluir, viemos para trabalhar em nós, utilizando a ferramenta do irmão, do próximo, e dessa forma a gente seguir adiante na nossa evolução. Que possamos dessa forma então realmente fazermos uma avaliação de como estamos lidando com essa pandemia e que essa dificuldade ela é natural da nossa evolução e que nós não permitamos que o desequilíbrio, a desarmonia, a desesperança tome conta do nosso coração, buscando sempre na oração, na ligação com os nossos mestres amados, com Jesus, com Emmanuel, com Paulo de Tarso, enfim, com toda essa espiritualidade de luz, o nosso anjo da guarda que nos acompanha o tempo todo, a força necessária, a lucidez, o entendimento para seguirmos nesse caminho evolutivo. Refletamos. Agradeço de forma profunda a presença de todos vocês e mais uma vez com meu coração cheio de gratidão. Mando um beijo grande para todos vocês. Que Deus nos abençoe e que possamos estar reunidos na próxima oportunidade. Um excelente domingo a todos. Muito, muito obrigado. Uma boa noite a todos.